Agora eu vou mostrar para você, então, como funciona a lista de atributos e por que que ela é importante, né? Na verdade, a lista de atributos serve para a gente tirar um pouco daquela pressão, daquela ansiedade de ter que desenhar a figura que a gente escolheu para desenhar e, antes disso, analisar cada ponto separadamente, para que no momento que a gente vai desenhar, fique tudo muito mais claro na nossa mente. É como se a gente desenhasse antes de desenhar. Então é um pré-desenho, eu costumo brincar dessa forma, né? Então a lista de atributos vai funcionar da seguinte forma. A gente vai setar então, primeiro, escolher o nosso caricaturado e a gente vai setar cada uma dessas características que eu coloquei aqui com relação à estrutura dele mesmo, né? As percepções que a gente tem com relação a ele. Então, no caso aqui do Bill Gates, que eu escolhi para mim, deixa eu colocar aqui, aí. Eu vou escrevendo aqui mesmo no mapa mental, colocando as características dele aqui mesmo, mas você pode fazer no papel também, você pode fazer no mesmo arquivo que você vai desenhar, se você for fazer isso no computador, mas enfim, é só escrever, tá? Nesse momento você não necessariamente precisa desenhar. Então, o formato da cabeça, eu sinto que a cabeça dele ela é um pouquinho maior em cima, mais afinada embaixo, tá? Então, eu vou colocar aqui um oval e eu vou escrever que a parte de baixo, né, é a mais fina. Então, oval com a parte inferior menor. A testa dele, ela é pequena, assim, né? Se você for ver com relação, inclusive, a outras pessoas, assim, ele tem até uma testa um pouquinho mais larga, até se você tirar o cabelo dele, puxar o cabelo para cima, você vai ver que ele realmente tem uma testa grande, só que esse cabelo ele cobre um pouco, né? Geralmente o cabelo dele tá um pouco mais para a testa, assim. Então a percepção visual que a gente tem é que a testa é pequena, tá? Então por isso que é sempre importante pensar na percepção que a gente tem, e não necessariamente na estrutura real como ela é, né? Às vezes a percepção ela nos mostra outra coisa. Então aqui, ó, ela é retangular e pequena. Opa, pequena. Aí os olhos você pode analisar algumas coisas, né? Não só os olhos em si, né? Aqui até vou colocar as características do próprio olho, assim. Então os olhos dele são pequenos, né? Aí a gente pode colocar também características com relação a essas partes específicas dos olhos. Então, olheiras, ele tem olheiras bem grandes e com bastante marcas de expressão, né? Bem, parece que são inchadas até. Eu vou colocar aqui então olheiras inchadas. E a pálpebra dele, ela é oculta, né, pela pelanquinha aqui que tem na sobrancelha, né? Então, a pálpebra dele é muito pequena e fica até de certa forma oculta. Pequena e oculta. Ele tem óculos também, né? Então, nos olhos sempre é bom anotar já a questão dos óculos. Então, óculos quadrados. Quadrados de armação grossa, né? Beleza. Aí a gente parte para a sobrancelha. A sobrancelha dele é quase, eu vou falar transparente, né? Ele tem pelinhos ali assim, mas são muito clarinhos, né? Então vou colocar até quase, opa, quase transparente. Mas mesmo assim, ela tem os fios que se sobressaem, né? Então eu vou colocar aqui fios bagunçados. Com fios bagunçados. É sempre importante você pensar nas percepções, então, né, do que você tem, do que a pessoa passa para você. Então, ela é fios bagunçados, mas ela é ralinha, né, não é volumosa, assim, tá? Então, pensar nisso também, né, o volume das coisas e a quantidade daquilo que a gente está vendo. Vou colocar aqui ralinha. Ralinha quer dizer que não tem muito volume, né? Então, o nariz dele é grande, né? Nariz grande, pontudo para baixo,
para baixo. Que mais? Ele é um formato de seta para baixo, né? Porque você vê que as narinas dele ficam bem para cima e até um pouco arcadas assim para trás. Então vou colocar formato de seta. Até dá para fazer assim, né? Formato de seta. Show de bola. A boca. Então, no nariz também você pode colocar se tem piercing, coisas desse sentido, assim, né? Aqui também a parte da estrutura do nariz, a cartilagem do nariz dele é larga, né? Então eu vou colocar aqui cartilagem larga. Ok. Boca, então ele também, você pode colocar alguns atributos da boca, né? Tanto com relação aos lábios, quanto com relação aos dentes, e a boca como um todo. Então a boca dele, ela é larga, né? Ela é comprida, assim, esse sorriso dele, às vezes ele tá sorrindo de boca fechada, que fica parecendo aquele sorriso mais com vergonha de mostrar os dentes, né? Então, boca larga, sem lábios, né? Lábios quase não aparecem. Então, lábios finos, quase sem aparecer. Opa. Aparecer. Meu Deus do céu. Os dentes dele, eles são, eu diria, tipo, gastos, né? Ele parece que tem os dentes gastos. Eu não imagino que ele use dentadura, porque os dentes dele são bem... Você vê que são naturais, assim, até pela cor bem amarelada e tal. Então, vou colocar aqui dentes... eles são largos, mas gastos. Gastos. E eu vou colocar aqui também que são amarelados. Ok. Uma coisa que é importante também de ver, né, que a arcada dentária dele vem bem profundo e até pelo fato da boca dele ser bem largo, fica bem escuro aqui nos cantos da boca, né? Bem importante perceber isso, né? Então, boca larga, sobrando, vou colocar aqui, ó, sobrando área escura na lateral, tá? Geralmente quando a pessoa está sorrindo aparece essas áreas escuras na lateral, né? Algumas aparecem mais, outras menos. No caso dele aparece bastante, por isso que eu achei importante anotar ali. Não necessariamente você precisa anotar em todas as pessoas esse ponto, tá? Então, bochecha e maçã do rosto. Então ele tem, não tem muita bochecha, né? Ele tem um rosto meio magro assim. Então vou colocar aqui sem muita bochecha. Inclusive, se ele não estiver sorrindo, acho que isso fica bem enxugado, assim. E a maçã do rosto, ela é também pequena, né? Não chama muita atenção, assim. Ele tá sorrindo aqui, fica um pouco projetado, mas não é uma coisa que chame muita atenção. Eu vou colocar aqui, tipo, média, na verdade, que não é nem extremamente pequena, nem muito grande. Isso é legal também observar. O queixo é bem retangular. Retangular. Tá? E distante da boca, tá? Vou colocar aqui também algumas observações com relação a distâncias também é legal de colocar, tá? Então, distante da boca. Beleza. Retangular e largo, né? Acho que também é uma característica do queixo dele, que é largo. Ok. O buço, eu não sei exatamente como é o nome dessa parte aqui, tá? Eu sei que as mulheres chamam de buço, eu não coloquei bigode aqui, porque a gente vai escrever também num outro item, barbas e bigodes, se a pessoa tiver, claro. Mas eu coloquei como buço, tá? Que é essa parte entre o nariz e a boca. Beleza? Então, no caso dele, ela é curta, né? Porque a boca dele está bem próximo ao nariz. Talvez o nariz que seja muito longo, né? Mas eu vou colocar então que é um período ali pequeno, tá? Curto. Até com relação à distância entre o nariz e a boca e o queixo, a boca está muito mais próxima do nariz, tá? Então essa parte ficou mais curta e não tem mais outra característica muito evidente aqui não, tá? Pelos aqui ele não tem,
Então tá tranquilo. Mas quando tiver, né, tipo que nem eu, assim, barba bem longa e volumosa aqui embaixo, né, o bigode que desce, né, bem preenchido, e aqui é só um triângulozinho no meio, né? E às vezes uma barba por fazer aqui do lado, assim, né, aqui na bochecha. É legal notar todos esses pontos, porque às vezes você pega uma pessoa que tem barba, a barba dela tem uma característica e você só faz uma barba aleatória ali, sacou? Então é legal você entender as características da barba daquela pessoa para colocar aquela pessoa, tipo, eu vi caricaturas de pessoas que têm um bigode bem fininho, assim, ó, bem, tipo, sabe, só sobre a boca, aqui, tipo, o Will Smith, né, tem um bigodinho que é só sobre a boca, e daí a pessoa vai lá e faz um bigodão, tipo, gigantesco, assim, como se fosse um Sarney, saca? Então, prestar atenção nisso. Mandíbula dele, ela é pequena, você vê que não é aquela mandíbula fortona, né? Ela é pequena, até um pouco tipo para dentro, né? O que faz com que o rosto dele fique fino aqui embaixo e mais amplo aqui em cima, né? Então vou colocar aqui que é pequeno, ok? Nas orelhas, as orelhas deles são orelhas, apesar da idade, não tem orelhas muito grandes, né? Mas também não são pequenas. Eu vou colocar médio grande, tá? Enfim, já vi velhos com orelhas muito maiores, então colocar ali médio grande, que acho que tá numa média, mas não mais para baixo, né? Cabelo, o cabelo dele, além de, daí também colocar detalhes na orelha se tiver, né? Brincos e piercings e tudo mais, né? No caso dele não tem. Não precisava nem estar ali esse item, eu coloquei mais para lembrar vocês de observar isso também, tá? O cabelo, então, ele é grisalho, né? Sempre está penteado para um lado, né? Então, sempre para um lado. Curto, um cabelo curto. Levemente despenteado, né? Você vê que tem umas coisas meio soltas, assim. Eu vi em outras fotos, assim, que não tem muita essa preocupação de deixar o cabelo super alinhadinho, então ele é levemente despenteado. É legal olhar em outras fotos se você tem essa possibilidade também. E grisalho, né? No caso desse grisalho é bom perceber aonde que estão as áreas mais claras, onde que estão as áreas mais escuras, tá? Beleza. Próximo ponto aqui, só para fechar a estrutura de cabeça, daí já ligando com o corpo, eu vou colocar o pescoço. Daí no caso dele, como é uma pessoa idosa, assim, ele tem esse pescoço já com esses detalhes assim aparecendo, né? Essas ligações que fazem entre as pelanquinhas aqui do lado e o pescoço. Então eu vou colocar um pescoço, né, tipo, de velho, né? Não sei outra forma de caracterizar isso, mas ele tem umas pelanquinhas, né? Vou colocar aqui, ó, com pelanquinhas de velho, ó, bem bonito. E outra coisa que é legal do pescoço dele é que ele não tem um papo, assim, não tem aquele papo projetadão, assim, e aliás ele não tem nem profundidade, né? Se você olhar em fotos dele de lado, assim, ele, assim como o Eric Clapton, ele tem aquele pescoço que é meio conectado aqui, isso. Tipo, acaba o queixo, aqui acaba a pontinha do queixo, já vem o pescoço já conectado ali, ele não vai lá para trás e desce, sacou? Então eu vou colocar aqui, ó, que é aquele pescoço que ele se conecta ao queixo, né? Não sei se isso fica muito claro para você, mas eu acho que deu para entender mais ou menos nesse exemplo, né? Tem pessoas que têm o queixo que vai lá para baixo, assim, daí vai lá para trás no pescoço, e aqueles outros queixos que já descem direto, tá? Então, pescoço conectado com a ponta do queixo. Beleza? Isso é legal também de anotar, porque vai ser, mesmo que se faça o busto só, do peito para cima, assim, da pessoa, o pescoço é um elemento fundamental, né, para você saber como que você vai encaixar no corpo e coisas assim. Então, a grosso modo, essa é a lista de atributos. Outras coisas que você pode colocar no caso dele que não estava aqui pré-estabelecido, né? Marcas de expressão ou rugas, né? Então aqui, ó,
Marcas de expressão, ele tem bastante, né? Principalmente os pés de galinha, que são essas aqui do lado. Então, bastante pé de galinha, tá? Ele tem também essas... Se a pessoa tem covinha, é legal anotar na parte da bochecha ali, né? No caso dele aqui, ele tem essas linhas de expressão mesmo que vão mais ou menos da região onde teria a covinha, que é embaixo da nossa do rosto aqui, e aí já desce, tá? Então, linhas de expressão do sorriso, vou colocar aqui onde seria a covinha, mas é uma linha, né? Covinha. Beleza. Outra coisa também que é legal de reparar nele é que ele tem manchas na pele. Ele tem também as marcas de expressão na testa aqui, né? Também ficam bem aparentes ali, até pela idade e tal. Então, marcas de expressão na testa. Até podia ter colocado lá na testa mesmo, né? E ele tem também manchas na pele, tá? Então, manchas na pele pela idade, né? Mesmo que você não vá fazer, tipo, às vezes vai fazer isso, essa lista de atributos para um cliente e você não queira colocar, tipo, tantos detalhes como todas as rugas ou todas as manchas, né? Mas é legal você saber que tem e anotar ali, porque às vezes, por exemplo, tipo o Sr. Burns, tá ligado? Lá dos Simpsons. Ele é um velhote, assim, e aí ele tem pelo menos 3 pintinhos aqui. Você já imagina, já meio que imagina que a pele dele é toda cheia de manchas, assim, né? É uma forma cartoonizada de demonstrar isso. E até, tipo, eu comparo bastante o Sr. Burns com a imagem do meu avô, né? Meu avô, ele tinha mais ou menos o biotipo do Sr. Burns, magrelo. Antes ele era magrelo, mas enfim. Careca, só com cabelinho branco aqui do lado, e ele era cheio de manchas na careca, assim, saca? Então o Sr. Burns, ele tinha só esses 3 pontinhos que já caracterizava isso. Às vezes é uma forma de trazer essa informação de uma forma mais sutil, né? Com, às vezes só uma pintinha ou outra ali, brincando com essa ideia da pessoa ter essas manchas na pele. Outra coisa que nos olhos que eu não coloquei, que é legal de colocar, são os cílios, né? Principalmente nas mulheres, né? No caso dele aqui, ó, os cílios dele são bem branquinhos, né? Bem clarinhos. Então, no caso dele aqui, é bem transparente, né? Bem imperceptível, eu diria assim, né? Cílios quase imperceptíveis. Mas é bem legal você notar isso, porque às vezes tem pessoas, até homens, que têm cílios bem grandes, bem volumosos e tudo mais, tá? Então, essa é a lista de atributos. Eu aconselho que você faça esse exercício de anotar todas as características de uma pessoa antes de desenhar, porque a partir do momento que você começa a desenhar ela com essas questões mais claras na sua mente, parece que as decisões ficam mais fáceis de serem tomadas, né? Porque você já meio que anotou vários desses pontos ali na sua lista de atributos, tá? Se tem alguma coisa que não está aqui nessa lista, mas que a pessoa tem essas características, anota também, por exemplo, às vezes alguma mancha mesmo, alguma pinta no rosto, né? Eu coloquei ali manchas na pele dele, mas tem aquelas pintas ou verrugas, coisas mais projetadas, assim. Às vezes é espinha, que a pessoa às vezes tem, às vezes são aparelho nos dentes. Enfim, tem várias coisas que podem ter na pessoa que não está aqui nesse caso, tá? É isso, lista de atributos. Agora a gente vai para o próximo vídeo.